A mulher como pilar da sociedade. Conciliação entre carreira profissional e papel familiar. Pontos que podem ser desenvolvidos. Número 1. Dupla jornada feminina. O equilíbrio invisível entre trabalho e cuidado. Esta expressão descreve o cotidiano de milhões de mulheres que conciliam o trabalho remunerado com as tarefas domésticas e o cuidado com filhos e familiares, sem que isso seja reconhecido como trabalho. Dupla jornada feminina. O equilíbrio invisível entre trabalho e cuidado. A expressão dupla jornada feminina descreve o cotidiano de milhões de mulheres que conciliam o trabalho remunerado com as tarefas domésticas e o cuidado familiar. Um esforço constante que exige energia física, mental e emocional, muitas vezes sem qualquer reconhecimento institucional ou social. Enquanto o mercado de trabalho passou a incluir mais mulheres nas últimas décadas, a divisão de responsabilidades dentro de casa evoluiu em ritmo muito mais lento. A presença feminina no mercado profissional é uma conquista histórica, fruto de décadas de luta por direitos, educação e oportunidades. No entanto, essa inclusão frequentemente vem acompanhada de uma sobrecarga. A mulher contemporânea, mesmo quando alcança sucesso profissional, continua sendo vista como a principal responsável por manter o lar em ordem, cuidar dos filhos, acompanhar a rotina escolar, organizar refeições, planejar a vida doméstica. Tudo isso após ou durante uma jornada completa no trabalho formal. Carga mental invisível. Para além das tarefas físicas, há um elemento pouco discutido e amplamente sentido: a carga mental. Ela envolve planejamento, antecipação de necessidades, organização emocional do ambiente familiar. Não é apenas fazer, é pensar constantemente em tudo o que precisa ser feito. Quem vai buscar os filhos na escola? Quando marcar aquela consulta médica? O que será o jantar de amanhã? Essa carga recai majoritariamente sobre as mulheres, mesmo em famílias onde há divisão aparente de tarefas. Dados que falam por si. Estudos internacionais indicam que mulheres dedicam, em média, o dobro de horas semanais às tarefas domésticas e ao cuidado de pessoas do que os homens. No Brasil, segundo o IBGE, as mulheres realizam quase 73% de todo o trabalho não remunerado, aquele que acontece dentro de casa. Isso significa que, mesmo quando exercem funções exigentes fora do lar, continuam acumulando responsabilidades familiares, muitas vezes em silêncio. E essa sobrecarga tem consequências. Mulheres enfrentam maiores índices de estresse, insônia, ansiedade e esgotamento. A dificuldade de conciliar todos os papéis afeta não apenas o desempenho profissional, mas também a saúde física e psicológica. A romantização do sacrifício. Culturalmente, a dupla jornada feminina é muitas vezes mascarada por discursos que exaltam a força da mulher, a capacidade de dar conta de tudo, a ideia de que ela é guerreira e multitarefas por natureza. Embora seja admirável observar tantas mulheres enfrentando essa rotina com determinação, esse tipo de romantização também contribui para manter o problema invisível. Quando o esforço é naturalizado ou tratado como virtude pessoal, ele deixa de ser reconhecido como uma questão social, o que deveria ser compartilhado. O cuidado com a casa, com os filhos, com os idosos, continua sendo tratado como uma responsabilidade individual da mulher. 4 soluções e caminhos possíveis para transformar esse cenário. É fundamental que a sociedade adote uma postura crítica e proativa. Algumas estratégias importantes incluem: primeiro, educação para a equidade doméstica. Desde a infância, meninos e meninas devem aprender que cuidar do lar é responsabilidade de todos os membros da família.
Segundo, licenças parentais igualitárias. Políticas públicas que permitem ao pai se envolver de forma ativa no cuidado com os filhos, fortalecendo vínculos e distribuindo responsabilidades. Terceiro, ambientes de trabalho mais flexíveis. Oferecer horários adaptáveis. Possibilidade de trabalho remoto e reconhecimento do contexto familiar da mulher. Melhora sua qualidade de vida e produtividade. Quarto, valorização do cuidado como trabalho. Reconhecer que as tarefas de cuidado não são menores ou naturais, mas essenciais à reprodução da vida e ao bem-estar coletivo. Divisão verdadeira. O próximo passo. A dupla jornada não será superada apenas com empatia e palavras de apoio. É preciso ação concreta, mudança de hábitos e uma redistribuição real das tarefas domésticas. Quando homens participam ativamente dos cuidados com filhos e das tarefas do lar, quando empregadores reconhecem a sobrecarga e quando políticas públicas apoiam a equidade, a jornada deixa de ser dupla e passa a ser compartilhada. Empoderamento e independência econômica. Como o trabalho oferece à mulher autonomia, segurança financeira e espaço de decisão dentro e fora da família, o empoderamento feminino é uma das forças transformadoras mais significativas das últimas décadas. Trata-se de um processo contínuo que envolve o reconhecimento, a valorização e o fortalecimento da mulher em todas as dimensões da vida: pessoal, profissional, política e cultural. Dentre os pilares fundamentais desse movimento, destaca-se a independência econômica, elemento essencial para garantir liberdade de escolha, rompimento de ciclos de violência e atuação plena na sociedade. Contudo, o caminho rumo à autonomia econômica das mulheres é repleto de obstáculos estruturais, culturais e institucionais. Este artigo propõe uma análise sobre como o empoderamento feminino se relaciona com a conquista da independência financeira, os desafios enfrentados nesse percurso, e como a sociedade pode avançar rumo a uma verdadeira equidade de gênero. A independência econômica como ferramenta de autonomia. Ter controle sobre os próprios recursos financeiros significa poder decidir sobre a vida sem depender de terceiros, sejam parceiros, familiares ou instituições. É também um fator decisivo na proteção contra relações abusivas, na construção de uma autoestima sólida e no acesso a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. O acesso ao trabalho formal, ao empreendedorismo, à educação financeira e às políticas públicas de inclusão são caminhos que vêm sendo traçados para tornar as mulheres protagonistas de sua própria trajetória. No entanto, muitas ainda enfrentam barreiras como a falta de qualificação, o preconceito social, a carga excessiva de cuidados domésticos e o acesso desigual a crédito e capital. Os obstáculos da desigualdade econômica. Apesar da crescente presença feminina no mercado de trabalho, persistem desigualdades preocupantes. Vejam esses pontos. A diferença salarial. Mulheres ganham, em média, menos que homens em funções equivalentes. A desvalorização das profissões femininas. Áreas como educação, enfermagem e assistência social, majoritariamente femininas, têm salários mais baixos. A subrepresentação em cargos de liderança. Poucas mulheres ocupam posições executivas, políticas ou de poder institucional. O empreendedorismo com recursos escassos. Mulheres empreendedoras têm mais dificuldade de acesso a investimento, crédito bancário e redes de apoio. Essa realidade não apenas limita a independência econômica da mulher, como também perpetua estigmas que minam sua presença nos espaços decisórios. O empoderamento como movimento coletivo. O empoderamento feminino não diz respeito apenas à superação individual.
Ele é, sobretudo, um movimento coletivo que questiona estruturas patriarcais, propõe novos modelos de convivência e reposiciona o papel da mulher na sociedade. Trata-se de um processo que envolve o autoconhecimento e educação. Quanto mais informadas e conscientes, mais preparadas estão as mulheres para enfrentar o sistema desigual. A rede de apoio. Grupos, coletivos, ONGs e movimentos feministas oferecem suporte emocional, jurídico e prático às mulheres em situação de vulnerabilidade. A representatividade. Quando mulheres ocupam espaços públicos, elas inspiram e representam, quebrando estigmas e criando novos modelos. Caminhos para a transformação social. Para avançar rumo a uma sociedade mais justa e igualitária, é necessário implementar medidas concretas. Primeiro, políticas públicas inclusivas, como creches gratuitas, programas de capacitação, cotas de gênero e financiamento para empreendedoras. Segundo, educação de gênero nas escolas, para combater estereótipos desde a infância e promover o respeito às diferenças. Terceiro, ambientes corporativos equitativos, com salários justos, inclusão em cargos de liderança, combate ao assédio e promoção de diversidade. Quarto, valorização do trabalho doméstico e de cuidado. Reconhecer e redistribuir as tarefas que sustentam a vida familiar e que ainda recaem majoritariamente sobre as mulheres. Conclusão: empoderar mulheres não é apenas uma questão moral ou política. É uma estratégia inteligente de desenvolvimento social, econômico e cultural. A independência econômica é a chave que abre portas para decisões livres, dignidade pessoal e transformação coletiva. Mas para que isso se concretize, é preciso romper com estruturas desiguais e construir pontes de inclusão, respeito e justiça. Como pilares da sociedade, as mulheres merecem mais do que reconhecimento. Merecem liberdade. E essa liberdade começa com o direito de escolher e de ser, sem amarras econômicas, emocionais ou sociais. Preconceito e desigualdade. Desafios como diferença salarial, barreiras para a ascensão profissional e o julgamento social da mulher que prioriza a carreira. No século XXI, as mulheres conquistaram espaços antes inacessíveis. Estão nas universidades, em cargos de liderança, na ciência, na política e na linha de frente das transformações sociais. No entanto, mesmo diante de tantas vitórias, elas ainda enfrentam barreiras persistentes ligadas ao preconceito de gênero, como a diferença salarial, as limitações na ascensão profissional e o julgamento social daquelas que optam por priorizar a carreira. Essas questões não são apenas pessoais. São estruturais e exigem reflexão profunda e ação coletiva. Número 1. Diferença salarial. A economia do desrespeito. A desigualdade salarial entre homens e mulheres é um dos indicadores mais evidentes da discriminação de gênero no mercado de trabalho. Mesmo cargo, menor salário. Mulheres recebem, em média, até 20% menos do que homens exercendo a mesma função. Áreas desvalorizadas. Profissões majoritariamente femininas, como enfermagem, pedagogia e assistência social, costumam ter salários menores. Interrupções de carreira. A maternidade ou responsabilidades familiares muitas vezes afetam o tempo de atuação profissional, sendo vistas como desvantagens no currículo. Essa diferença salarial não se justifica por competência ou dedicação, mas por estereótipos arraigados e por uma estrutura que ainda valoriza o masculino como referência profissional. Número 2. Barreiras para a ascensão profissional. Apesar da crescente presença feminina em diversos setores, alcançar posições de destaque continua sendo um desafio. Poucas líderes. Apenas uma pequena parcela das empresas é liderada por mulheres. Menos de 10% ocupam cargos como CEO. Ambientes hostis.
Muitos espaços corporativos ainda resistem à presença feminina em posições de poder, criando ambientes de competição, assédio e isolamento. Falta de mentoria e rede de apoio. Enquanto homens frequentemente são encorajados e apoiados por pares e superiores, mulheres enfrentam resistência e falta de modelos de liderança feminina. A ascensão profissional feminina é frequentemente sabotada por práticas silenciosas que reforçam a ideia de que ela não está pronta, não é firme o suficiente ou vai se ausentar por questões familiares. Número 3. O julgamento social da mulher que prioriza a carreira. Mulheres que decidem investir na vida profissional acima de outros papéis sociais, como maternidade ou cuidados familiares, são alvo constante de críticas. Estigma de egoísmo. A mulher ambiciosa é muitas vezes vista como fria, egocêntrica ou negligente com a família. Pressões emocionais. São cobradas por equilibrar tudo, como se a escolha pelo trabalho significasse abdicar da sua essência feminina. Culpabilização. Existe uma narrativa cultural que responsabiliza a mulher por não cumprir papéis tradicionalmente atribuídos, reforçando culpa e exclusão. Esse julgamento reforça o mito de que a mulher deve ser naturalmente cuidadora, colocando em segundo plano seus talentos, desejos e conquistas profissionais. Número 4. Caminhos para a equidade. Transformar esse cenário exige ações concretas, que vão além da representatividade e envolvem mudanças culturais, institucionais e pessoais. Políticas públicas igualitárias. Licença parental compartilhada, incentivo à liderança feminina e fiscalização da equidade salarial são passos fundamentais. Educação para o respeito. Desde a infância, é essencial ensinar que mulheres têm direito à escolha, seja ela pela carreira, pela maternidade ou por ambos. Cultura organizacional inclusiva. Empresas devem repensar seus modelos de gestão, valorizando a diversidade e criando espaços seguros para mulheres. A mulher do século XXI quer e deve exercer sua liberdade de forma plena, sem ser punida por suas escolhas. Conclusão. A desigualdade e o preconceito enfrentados pelas mulheres no século XXI não são apenas desafios individuais, mas reflexos de estruturas sociais que ainda resistem à mudança. Diferença salarial, barreiras para a ascensão profissional e o julgamento social das mulheres que priorizam suas carreiras revelam como o progresso, embora real, ainda é incompleto. Superar essas questões exige reconhecimento, coragem e compromisso coletivo. É necessário ouvir as mulheres, valorizar suas trajetórias e garantir que seus direitos sejam respeitados, dentro e fora do ambiente de trabalho. A equidade de gênero não é apenas uma pauta feminina. É uma necessidade humana. Transformações sociais. O século XXI representa uma virada histórica na trajetória das mulheres. Se durante séculos elas foram relegadas a espaços privados, às sombras da vida pública e das decisões políticas, hoje ocupam posições de liderança, protagonismo intelectual, empreendedorismo e ativismo social. Essa mudança não foi espontânea. É fruto de muita luta, resistência e revolução silenciosa. A presença feminina vem reformulando as estruturas sociais, culturais e econômicas, trazendo novas perspectivas para o trabalho, para os cuidados familiares, para o consumo e para os valores que sustentam as democracias contemporâneas. Neste artigo, exploramos como as mulheres do século XXI têm sido agentes de transformação e quais são os impactos dessa atuação em diferentes campos da sociedade. Primeiro, transformações na educação e na ciência. A mulher do século XXI é instruída, curiosa e cada vez mais presente em centros de saber.
Acesso ampliado ao ensino superior. Em muitos países, as mulheres superam os homens em número de matrículas universitárias. Protagonismo em pesquisas. Cientistas mulheres lideram descobertas em áreas como medicina, sustentabilidade, tecnologia e psicologia. Educação como ferramenta de libertação. O saber tornou-se o principal instrumento para romper ciclos de pobreza, dependência emocional e submissão. Com mais acesso ao conhecimento, as mulheres transformam comunidades e inspiram outras a acreditarem na própria potência. Segundo, inovação no mercado de trabalho e no empreendedorismo. A presença feminina no mundo profissional redefine a lógica do trabalho moderno. Liderança feminina. Mulheres em cargos de direção costumam investir em práticas mais éticas, colaborativas e voltadas ao bem-estar social. Empreendedorismo com propósito. Muitas mulheres abrem negócios com impacto comunitário, foco em inclusão ou valorização de culturas locais. Desafios persistentes. Ainda enfrentam discriminação, diferença salarial e barreiras de ascensão, mas não param de romper limites. Mulheres são hoje pilares da economia criativa, da inovação tecnológica e das novas formas de gestão empresarial. Terceiro, mudanças políticas e legais. A atuação feminina tem transformado as leis, os parlamentos e o debate público. Maior representatividade política. Mulheres ocupam cadeiras legislativas e cargos executivos, pautando questões como saúde reprodutiva, educação e direitos sociais. Movimentos feministas. São forças organizadoras de manifestações, campanhas e mudanças legislativas em todo o mundo. Combate à violência de gênero. A pressão social levou à criação de leis específicas para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade. A mulher do século XXI é também voz ativa na construção das democracias e na defesa dos direitos humanos. Quarto, valorização do cuidado e redefinição de papéis familiares. Se o século XX tentou restringir a mulher à maternidade, o XXI reconhece o cuidado como parte essencial da sociedade. E não exclusividade feminina. Redistribuição das tarefas domésticas. Embora ainda haja desigualdade, cresce a consciência sobre a necessidade de divisão equitativa. Pai cuidador, mãe profissional. Novas configurações familiares desafiam modelos tradicionais e promovem maior liberdade de escolha. Reconhecimento do cuidado como trabalho. Cada vez mais, o cuidado, seja com filhos, idosos ou doentes, é valorizado como serviço fundamental. Mulheres têm ensinado que cuidar não é fraqueza. É força, inteligência emocional e base para qualquer coletividade. Quinto, expressão cultural e voz na mídia. As mulheres estão usando as artes, a moda, a música e as redes sociais como instrumentos de transformação. Influência digital. Criadoras de conteúdo impulsionam debates, promovem autoestima e denunciam injustiças. Arte engajada. Cantoras, escritoras e cineastas abordam temas como racismo, machismo, maternidade e diversidade de forma profunda e criativa. Estética e identidade. A liberdade de ser, vestir, dizer e representar o que se é tornou-se ato político. O espaço cultural feminino do século XXI é diverso, ousado e essencial para a educação das emoções e da consciência social. Conclusão. A mulher do século XXI é múltipla. É líder, cuidadora, empreendedora, cientista, artista, ativista e sonhadora. Sua força não vem da obrigação de fazer tudo, mas da liberdade de escolher o que quer fazer, quem quer ser e como quer transformar o mundo à sua volta. As transformações sociais provocadas por mulheres são profundas e irreversíveis. Elas desafiam sistemas,
revelam desigualdades e constroem pontes para um futuro mais justo, plural e afetivo. O século XXI pertence à mulher, porque ela decidiu não apenas existir, mas reivindicar o direito de ser protagonista da própria história. A mulher não deve escolher entre ser profissional e ser cuidadora. Ela tem o direito de ser ambas, com apoio, respeito e valorização. Durante décadas, o imaginário social forçou a mulher a ocupar papéis excludentes e restritivos. Ou se dedicava à família e ao lar, ou enfrentava o julgamento por desejar construir uma carreira. Essa dicotomia, impregnada de machismo estrutural, não reconhecia a multiplicidade de talentos, afetos e ambições que compõem a essência feminina. Felizmente, o século XXI tem sido palco de uma revolução silenciosa. Um movimento de mulheres que reivindicam não apenas o direito de existir em liberdade, mas também o de serem cuidadoras e profissionais, sem precisar renunciar à própria identidade. A ideia de que a mulher precisa escolher entre ser mãe, esposa, cuidadora ou profissional bem-sucedida é uma falsa escolha baseada em padrões ultrapassados. Muitas mulheres desejam, e são plenamente capazes, de exercer ambos os papéis com sensibilidade, inteligência e competência. Entretanto, essa conciliação só será possível se houver apoio institucional, reconhecimento social e respeito familiar. A mulher que escolhe cuidar da família não é menos valiosa. Assim como a mulher que decide priorizar sua carreira não é menos afetiva. Ambas enfrentam desafios únicos e carregam uma carga mental muitas vezes invisível. A dupla jornada feminina ainda é uma realidade que precisa ser reconhecida, compartilhada e equilibrada com justiça. O trabalho de cuidado, quase sempre gratuito e naturalizado, deve ser valorizado como parte essencial da sustentação da vida social. E o trabalho profissional feminino, igualmente, deve receber remuneração justa, oportunidades equitativas e espaço legítimo de liderança. O respeito à mulher passa pela escuta, pela quebra de estereótipos e pela reconstrução coletiva dos modelos de convivência. É urgente que se entendam as escolhas femininas não como desvios ou exceções, mas como exercícios de autonomia. Essa reflexão nos convida a imaginar um mundo onde a mulher é livre para não escolher entre papéis opostos, mas sim construir pontes entre eles. Onde a maternidade não exclui a liderança e o cuidado não desvaloriza a ambição. Que os filhos aprendam desde cedo a ver suas mães como exemplo de força e delicadeza. Que os parceiros compreendam a parceria como divisão real de tarefas. E que os empregadores enxerguem o contexto feminino com empatia, flexibilidade e justiça. Ser profissional e ser cuidadora não são caminhos incompatíveis. São dimensões de uma mesma mulher. Completa, diversa, potente. A ela não se impõe uma escolha. A ela se oferece o que sempre lhe foi de direito: apoio, respeito e valorização.